Agora eu vou mostrar uma outra técnica, que é a técnica de esculpir. Quando eu comecei com a Polymer Clay, eu modelava muito, né? Como eu falei, eu tinha a prática do biscuit e era o hábito que eu havia criado. Só que eu não conseguia chegar em certos resultados que eu via outras pessoas chegando e eu não conseguia usando a técnica da modelagem. Então eu comecei a estudar e ir atrás de referência, de entender como que eles conseguiam refinar aqueles detalhes tão bem feitos, e foi aí que eu descobri que muitos se utilizavam da escultura. E aí eu comecei a incorporar isso na minha rotina de trabalho também. Basicamente a escultura é você pegar um bloco, né, uma coisa macro, e você ir tirando. Não é que nem a modelagem que você vai colocando, né? A escultura você tira. Então depois do processo de blocagem, eu diria que assim, tem um pouco de diferença na blocagem de cada um. A blocagem da modelagem, ela é mais refinada, ela é um esboço quase que igual, né? O rascunho fica quase igual ao seu resultado final. O que você quer, o volume, né, em termos de volume. Já uma blocagem pra escultura, você exagera mais, tá vendo? Ó, isso aqui eu bloqueei de um jeito bem exagerado para eu poder ter a liberdade de tirar e ir acertando. Então o pé é um tijolão, né? E aí eu trabalho muito com as retas, os cortes em planos, né? Eu estudo bastante essa parte porque é ela que me ajuda na hora de esculpir. Então eu faço uma blocagem mais exagerada e depois eu vou esculpindo, né? É importante estudar muito a anatomia das coisas que você quer fazer, toda essa coisa de corte em planos, né? Por isso que você pode ver nas minhas referências, tem os cortes em planos, justamente que é para facilitar a escultura, né? A técnica de esculpir. Então eu vou tirando, né? E aí eu vou chegando no volume que eu quero. Então essa que é a diferença. E para isso você utiliza o estilete, né? Que se você vem do biscuit é uma coisa que você não está muito acostumado a utilizar. Mas ajuda muito para esculpir. Só que é fundamental o estudo da anatomia e do corte em plano, porque senão você não consegue chegar aonde você quer. Então, vamos supor, eu uso muito essa técnica para coisas mais delicadas. Então eu uso para esculpir o rosto, né? Porque às vezes modelar a mão é muito grande e aí não fica bacana. Mesmo até com uma ferramenta, esculpir me dá aquela definição cirúrgica, sabe? Eu consigo saber que com empenho e com trabalho eu chego no resultado, não fica nada do jeito que eu não quero. Então ela dá aquele detalhamento mais perfeito, na minha opinião, acho que seria isso. Então, um pé, se eu fosse fazer um pé, eu começaria esculpindo. Assim, vou tirando o excesso com estudo, sempre estudando os planos. Eu posso colocar uma referência aqui de como que é essas referências para planos, que ela funciona exatamente na hora de esculpir, né? Se você for querer modelar usando uma referência de cortes em planos, você não vai entender muito bem. Mas é por isso para isso que ela serve, essa referência de corte em planos. Se você já viu eu postando, eu já falando sobre essas referências, é justamente quando eu me utilizo dessa técnica de esculpir. E aí, por que eu falo que eu misturo? Porque, por exemplo, aqui eu estou esculpindo. Nada me impede depois, para eu refinar o resultado, eu dar uma modeladinha. Não, aqui ó, se eu adicionar um pouquinho mais de massa, fica melhor. Então eu me utilizo dessas duas técnicas, eu não engesso, sabe? Nunca quando você pensa em arte é legal você engessar os seus processos.
Ah, eu só trabalho com escultura. Ah, não, eu só trabalho com modelagem. Acho que você, na minha opinião, né, você tem que se utilizar de todos os recursos visando o seu melhor resultado. Então, é assim que eu faço, né? Aqui continuando para mostrar aqui um pouquinho mais do que é esculpir, né, com a Polymer Clay, que é o exemplo clássico da minha metodologia. Você pode ver outras pessoas fazendo de outro jeito, e aí você assimila o que você achar importante, mas essa metodologia traz muito resultado.